Queridos, esse é o grande desafio dos próximos anos. Hoje me calhou falar sobre Daniel. Daniel é um refugiado, é um exilado. E, na verdade, se você pensar direitinho, Deus, na eternidade, Ele fez com que seu filho vivesse como um refugiado aqui nesse mundo. Deus, lá na eternidade, falou para Jesus que Ele iria morrer por um povo, numa cultura, em culturas diferentes. Esse povo iria se encontrar com Ele. É engraçado que o próprio Deus, a partir do pecado, Ele faz com que a história do homem passe a ser uma história de refugiado andando por esse mundo, sem eira nem beira. Uma vez que eu e você estamos fora do reino de Deus, passamos a ser refugiados nesse mundo, correndo para cima e para baixo, cheios de conflitos, cheios de aflições, porque o nosso lugar era no jardim. Era lá no jardim que Deus queria que eu e você vivêssemos, com tudo bom. E viu Deus que era tudo bom. E de repente, o homem decide pecar contra Deus, não que Deus não soubesse, Deus é onisciente, presciente. E a verdade é que quando esse homem cai, começa a história dele nesse mundo. Cria-se as novas culturas, as línguas diferentes. O homem se divide para todos os lugares. E Deus escolhe uma nação e diz para aquela nação que ela vai ser estrangeira. Irmãos, essa ideia de refúgio, eu estava lendo um escritor essa semana, Maruskin. Ele dizia uma coisa interessante, que a Bíblia toda ela foi escrita de refugiados para refugiados, de pessoas deslocadas da sua casa, de um Deus que chama você e chama a mim para sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto, para sermos alguém que possa abençoar o próximo, que possa andar por esse mundo e, de repente, nos encontrando com os dissabores para sentirmos aquilo que o seu próprio Filho, o Filho de Deus, iria sentir para nos trazer de volta para o reino. Estamos brasileiros, mas somos cidadãos do reino dos céus. Amém? Estamos brasileiros, mas nós não somos daqui. E essa é a razão porque você não se sente bem de vez em quando. Essa é a razão porque a gente está sempre em conflito aqui. Essa é a razão porque, sem Cristo, nós não encontramos o caminho de volta para casa. Sem Cristo, o homem está totalmente perdido, refugiado nesse mundo. E essa é a razão que, como refugiado que fui, longe do reino, agora, eleito pelo meu Deus, trazido de volta para si, eu posso falar para os refugiados e sentir o que realmente é a vida de um refugiado sem Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria que você voltasse para casa hoje, não como aquela pessoa que se acha o máximo, mas como aquele que descobriu que foi encontrado por Cristo de alguma forma e Ele te inseriu no reino da sua glória. E você e eu somos partes hoje de uma unidade que significa o reino de Deus. Já estamos na lista. Nós já estamos na lista. Estamos a caminho para um dia desse ver o nosso Pai Celestial e Ele nos receber de volta em casa. E para isso nós temos, eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa juventude. Você e eu precisamos ser formadores de opinião. Amém? Nós não podemos comprar a opinião dos outros. A gente vive num mundo, ou você compra, ou você vende. Eu me lembro uma vez do Patropi, não sei quantos de vocês conheceram o Patropi, lá da escolinha do professor Raimundo. O Patropi, ele entrava, ficava lá no cantinho e tal, aí de repente, o professor Raimundo encontrava ele, e ele me encontrou. Estava aqui quietinho no meu lugar, escondidinho, ele me encontrou. Tem muita gente
E o Patropi era um cara que ele entrava, ele enganava todo mundo. Ele fingia que falava alguma coisa, mas não falava nada. Se lembra desse personagem? Ele ficava assim, é o seguinte, pá, porque, entendeu? Aí eu, pá, e aí é isso aí, tchau. E ia embora. E ficava só nesse negócio. O mundo está cheio de Patropis, querendo ganhar o teu ouvido. Querendo ensinar para vocês coisas que realmente não tem nada a ver com o teu crescimento, não é relevante para essa sociedade, não conduz você a um entendimento das coisas e faz de você simplesmente um papagaio das elites pensantes. O mundo está cheio de pessoas que são preparadas para formar opinião daquilo que eles acham que é uma filosofia boa para essa terra, que é uma filosofia boa para você. Isso vai para os enredos das novelas, isso vai para os enredos, as redações dos livros românticos. Isso começa a entrar na nossa casa via mídia, e a gente vai gostando daquilo que o pessoal que é treinado para pensar naquilo que você mais gosta. Por exemplo, eles sabem perfeitamente o que o homem gosta. E não vão colocar ali uma pessoa feia, mas uma pessoa muito bem sarada. Eles sabem o que o teu marido gosta, o que o teu pai gosta. Eles sabem o que a tua mãe gosta. Aquele rapazinho com a vozinha bem suave. Ele chega em casa falando umas coisinhas tão... A vozinha é gostosa. Ele não é o camarada que chega em casa suado, com as mãos grossas, cansado do dia, da aflição do dia a dia. Então, queridos, nós temos um mundo que forma opinião. E essa opinião, ela vai ter raiz profunda ou não na nossa vida. Por isso que hoje eu queria trazer para vocês esse personagem Daniel, porque para mim Daniel é um rapazinho, um adolescente. Na época em que começa a história dele, é um dos refugiados mais interessantes que eu vejo na história da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, esse mundo, a cada uma, nós temos 125 pessoas, e cada uma dessas 125 pessoas, uma em cada 125, é um refugiado hoje no mundo. São cerca de 200 milhões de pessoas que estão deslocadas da sua casa no mundo hoje. E é interessante que somente aqueles que têm condições podem sair do seu país. A maioria não consegue sair. No caso de Daniel, você vai ver isso aqui muito claro. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 1, verso 21, de 1 a 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois o de Beltesazar, e o de Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias se tornou Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos, e disse ao chefe dos eunucos, a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu disto, e os experimentou 10 dias, e ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem ao chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel permaneceu até o 1º ano, e aí vai adiante do rei Ciro e tantos outros reis que apareceram. Que bacana essa história aqui, né? Você vê que um adolescente que está bem formado, ele pode se tornar um formador de opinião numa sociedade que não tem padrões. É interessante que o livro de Daniel, ele começa com um desastre. Eu fico imaginando aqui um garoto que sai, quando adolescente, de perto do seu pai e da sua mãe, para viver num outro país, levado sozinho com seus amigos. Aqui eles escolheram a dedo. Na verdade, quando os algozes, quando aqueles reis, príncipes, presidentes, ditadores, eu me lembro da história de Franco na Espanha, quando Franco queria dominar o país, a primeira coisa que ele fez foi exterminar com os intelectuais. Queridos adolescentes, queridos jovens, não tem nada errado em você investir a tua vida em estudos, investir a tua vida no conhecimento, investir a tua vida, porque vai chegar um momento que você vai precisar desse conhecimento, você vai precisar para se tornar o formador de opinião, para que você possa dar para a nossa sociedade, ou para a sociedade que Deus te colocar, os padrões de Deus em tudo aquilo que você estiver envolvido. Deus não quer simplesmente pessoas que abandonam todo o conhecimento. Deus quer que você seja alguém que possa dar a esse mundo um pouco de respostas às suas indagações. É interessante que esses jovens, eles são levados diante de um desastre tremendo.
O rei tinha sido entregue nas mãos, agora, de Nabucodonosor. Não há mais esperança para esse povo. Eu estou vendo aqui o cenário que os nossos irmãos lá da Síria estavam vivendo, e estão vivendo. Não há mais esperança. Aqui, irmãos, é o fim da história do povo judaico. O fim dos reinos está aqui. E agora esse povo tem que viver como cativo num outro país, outra língua. Eu não sei quantos de vocês já viveram num outro país tendo que falar outra língua. Você no começo, você não sabe como, por mais que você conheça a língua, você se torna um índio falando. Me quer água agora, please, depois, amanhã. Por mais que você conheça, você não conhece os sinais daquela cultura. Você não sabe como andar naquela cultura. Você não sabe como usar o dinheiro naquela cultura. Você não sabe os sinais daquele povo. Eu fico imaginando aqui Daniel, ele teve que aprender a língua, aprender a literatura. Esse menino é preparado em astrologia. Puxa, o que tem a ver astrologia com todo o conhecimento desse menino sobre Deus, sobre o Deus que cria todo esse universo. Eles agora têm que aprender astrologia. Eles não estão nem aí para isso. Quanto maior é o teu conhecimento, melhor. Estude. Não há incompatibilidade com o conhecimento, queridos. Eu queria incentivar você. Talvez daqui da nossa igreja saia o futuro presidente da República. Talvez daqui da nossa igreja saiam aqueles que vão formar opinião numa sociedade tão perdida como essa. Se nós queremos mudar esse país, querido, começa com adolescentes jovens que amem a Deus, que não se dobre diante de uma cultura pagã, que seja capaz de entender quem é o seu Deus no meio das tentações de uma sociedade como essa, que nos faz perder os nossos sinais, as nossas marcas, aquilo que é tão sólido no nosso coração, que é o desejo de servir a Deus. Como é típico aqui nos tempos antigos, Nabucodonosor, ele se assegura, ele quer se vingar de Deus. E para isso ele toma alguns meninos, doutos em diferentes áreas da sociedade, e leva esses meninos, porque a ideia deles é indoutriná-los, para depois colocar na sociedade todos eles, para se tornarem os seus parceiros dominantes daquela região. Olha que bacana, olha que estratégia. E Daniel, ele decide que ele vai aguentar tudo isso. Você vê nos primeiros versículos que Daniel, ele não se incomoda em mudar o seu nome. Seu nome tinha a ver com Deus. Cada um deles tinha um nome que proclamava ao Senhor. Agora os nomes tinham a ver, quando eles mudam de nome, os nomes são babilônicos. E tem a ver com os deuses babilônicos. Mas para ele, o importante é o caráter, não o nome. Tem muita gente que gosta de mostrar que é cristão externamente, não pelo caráter. Queridos, o nosso caráter é o que faz a diferença numa sociedade. O nosso caráter é o que faz a diferença onde quer que você esteja. Não o seu nome. O meu nome carrega a reputação, eu já disse isso aqui na igreja, a reputação de um Deus maravilhoso, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu dou a minha carteira de identidade, não vai lá só Humberto Maia Aragão, 8.406.587, dígito 4. Não, está lá o caráter de um Deus que está vivendo em mim. E isso é o que Daniel está sendo testado aqui, diante de uma sociedade pagã, que ele agora tem que demonstrar, não apenas pelo seu nome não quer dizer nada.
não apenas pela instrução que eles vão dar, isso é muito importante, a literatura, o conhecimento filosófico daquele país, tudo era bacana, mas o que mais importa são os padrões que você tem recebido de Deus no teu coração. Porque na hora das maiores decisões da tua vida, é ali que Deus precisa ser Deus. É ali que Deus precisa ser o Senhor da tua vida. A oportunidade era boa. Quem não quer comer a comida do rei? Uau! Uma comidinha gostosa, que vinha bem preparada, já prontinha. E Daniel, ele encontra que simplesmente mantendo a dieta, isso era outra coisa cultural. Naquela época, todos os países ao redor tinham uma dieta diferente. E Daniel era assim, ele era um não vegetariano, mas ele comia muitos legumes. E é interessante que isso fez com que Deus honrasse esse rapaz. Tem algumas coisas, queridos, adolescentes e jovens, que vai te colocar na encruzilhada. Tem algumas realidades que você vai passar, que aí vai valer não apenas o teu adestramento, a tua formação, mas o que vai valer naquela hora é quem é que domina a tua mente e o teu coração. Quais são as coisas que fazem de você o que você é? Porque nós somos aquilo que nós cremos. Nós somos aquilo que nós cremos. Tomamos decisões em base àquilo que cremos, não em base àquilo que somos. Irmãos, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É interessante que esse conceito de que nós estamos no meio de uma cultura pagã, não é só de Daniel, é nosso aqui também. Estamos juntos, irmãos? É nosso aqui. Cada um que está no seu emprego, sabe o que eu estou dizendo? As lutas que você tem para se manter um fiel amigo de Deus. As lutas que você tem para se manter moralmente sadio na tua vida, na tua visão de vida, nos teus relacionamentos. Nós temos esse grande desafio numa sociedade como essa. Não estamos longe de Daniel. Nós estamos aqui como refugiados, queridos. Padrões de Deus que foram colocados em nós. Se nós não temos aqui muita alegria desse mundo, tem tudo a ver com quem você é e quem o mundo quer que você se torne. Alguém está pagando para comprar a tua paz, para comprar o teu lar, para fazer da tua vida um caos. Estamos juntos nisso? É a realidade do mundo? É uma leitura correta daquilo que está acontecendo no mundo? Irmãos, a única coisa, a única salvação é Jesus. Daniel, ele se torna uma espécie de Jesus aqui. Ele vai viver, ele tem uma vida consagrada a Deus, de oração, no meio de uma situação como essa. Outro dia eu estava conversando com meu filho, e meu filho tinha visto alguns coleguinhas dele envolvidos com drogas, com 12 anos de idade envolvido com drogas. E o interessante é que ele tem um coraçãozão que não sai de casa, a gente cria nossos filhos em casa, tão inocentes. Ele vai e fala para um colega, o colega vai e fala para os meninos, e os meninos começam a querer pegar o meu filho. E aí eu falei para ele, filho, Jesus morreu por falar a verdade. Jesus apanhou por ser quem ele foi. De repente você vai apanhar também. Não importa. Depois você fala para o papai resolve isso. Mas se você tiver que apanhar, apanhe. Não revide. Porque você tem uma verdade que as pessoas precisam ver em você. E só vão ver se você souber se manter de pé no meio do caos.
Queridos adolescentes, jovens, vocês podem se tornar os grandes parceiros de Deus na transformação da sua escola, da sua faculdade, você jovem. Você pode ser aquela pessoa que quando senta ao lado de alguém, você não dá o teu ouvido para patropice, mas você vende caro aquilo que você fala para as outras pessoas, porque as outras pessoas precisam ser influenciadas como Daniel influenciou toda uma sociedade através do seu testemunho. Ele era douto, conhecia muitas coisas, mas não foram as instruções do rei, não foram as literaturas que ele aprendeu, que fez dele o homem que ele foi. Foi apenas o fato de entender que Deus era Senhor da sua mente, do seu coração, do seu corpo. Amém? Isso é interessante porque se nós não tivermos essa noção de que aqui não é meu lar, eu me lembro que eu cantava muito isso. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto num portal, um anjo a chamar. No meu lar celestial, espero logo entrar. Isso é velho, viu? Isso, né? Vocês aí na banda, né? Isso aqui é coisa lá da minha época. Mas, queridos, aqui não é o nosso lar. 1 Pedro 1:1, você vai ver o conceito que todos os autores da palavra de Deus, eles tinham desse lugar que nós estamos. Pedro, quando ele vê os irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, para tudo quanto era lugar, Ponto, Pisídia, Galáxia, Capadócia, ele disse, que é hoje a Turquia moderna, ele diz assim, vocês são peregrinos dispersos. Essa mesma palavra aqui, ela tem a ver com refugiados. Vocês são peregrinos dispersos. Vocês estão de passagem. Vocês são eleitos de Deus. Vocês são pessoas amadas por Deus, escolhidas a dedo no meio de 7 bilhões de pessoas. Deus te viu. Assim como Deus estava tratando com Daniel. Porque quando Deus trata com Daniel, Ele também trata com o rei Nabucodonosor. Você não está aqui por acaso. Assim como meus irmãos que vieram lá da Síria não estão aqui por acaso. Deus trouxe vocês, porque Ele queria ter um encontro tão precioso com vocês, para que vocês vissem a glória do Senhor, do jeito que o Senhor se demonstra para vocês. O Senhor Jesus, Ele mesmo se fez um estrangeiro, tendo que adotar as nossas culturas todas do mundo inteiro, para nos salvar e nos fazer parte do seu reino. Irmãos, o que Deus faz com Daniel? Daniel começa a abençoar uma nação. Você se lembra que Jeremias também, ele diz uma coisa muito, muito legal, quando ele está falando para os refugiados, os exilados que estavam também na Babilônia? Jeremias tem uma mensagem, eu acho que diferente, porque aqui você está vendo Daniel preocupado com a dieta. E Jeremias, ele está dizendo, vocês edifiquem suas casas, capítulo 29. Casem-se, casem os vossos filhos. Porque se vocês oram pelo bem desse país, vocês também serão abençoados. Irmãos, nós precisamos aprender a sermos felizes na Babilônia. Nós precisamos aprender como sermos proativos, reprodutores de pensamentos que sejam profundos sobre o nosso Deus, no meio de uma sociedade que precisa de formadores de opinião. Deus não nos chamou para sermos espectadores religiosos. Deus quer que cada um de nós saiamos daqui para a sociedade, para fazermos diferença. Em cada lugar que a planta dos pés de cada um de vós pisar, esse lugar tem que se tornar uma terra santa.
Deus vai usar esse menino, que lá no final da vida, no capítulo 6, você já vai vê-lo com 70 anos, 80 anos de idade. Com padrão. Padrão, irmãos, não é uma coisa que se adquire da noite para o dia. Padrão leva tempo. Padrão envolve processos. Padrão vai te levar a encarar dificuldades. E lá nas dificuldades, que são os processos de Deus para trazer você a uma maturidade, é que você tem que exercer a tua fé. A fé é para isso. É quando você está naquela situação, naquela encruzilhada, que não há resposta humana. E ali Deus, assim como fez na dieta, fez esse menino ficar bonitão. Depois de 10 dias foram vê-los, estavam mais corados, bem alimentados. Porque Deus honra as convicções de um coração cheio de Deus, cheio da sua palavra, cheio da sua vida. E sabe, quando você entende isso, você só não conhece, mas você pratica aquilo que você conhece. Cortella, eu gosto muito dele, ele falou uma coisa interessante. Ele diz que o conhecimento encanta, mas o conhecimento na prática, ele estimula, ele inspira. Os olhos começam a brilhar. Você começa a ver realidade de vida. Você passa isso para aqueles que estão ao redor. Aquelas pessoas ao redor de você, ela começa a te ouvir. Você passa a ser um ícone, porque sabe o que você diz. Irmão, ser inteligente nesse mundo não é falar bonito, é saber o que você fala. É saber o que você fala. Nós temos tanta gente falando bonito, sem conteúdo. O conteúdo que pode transformar vidas. O conteúdo que sai pelos poros. Quando você ama esse Deus maravilhoso e é capaz de viver numa sociedade pagã, trazendo luz, trazendo graça, trazendo misericórdia. Esse menino é bacana demais. Daniel, ele ora muito. 3 vezes ao dia ele está orando. Ele não está nem aí para a torcida. Ele ora. Ele não está nem aí para... Quando eu era adolescente, me chamavam de crentinho. Esse era o meu apelido, crentinho. Depois eu cresci, me chamaram de crentinho também lá no meu trabalho. Crentinho. Nós somos, irmãos, refugiados. Se você quer realmente viver a vida que Cristo dá para você e ser relevante na sociedade, espere muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém? Você é um formador de opinião. Eu queria convidar todos aqueles que querem se tornar formadores de opinião nessa sociedade daqui a 5 anos. Pode vir para cá. Eu quero orar por você. E aí, é contigo mesmo. Daniel, ele se tornou um formador de opinião para Deus. Não foi um negócio para ele mesmo. Você nunca vai ver Daniel batendo no peito dizendo, sou eu. É nós na fita. Daniel, ele sempre estava apontando para o Senhor. Irmãos, a nossa igreja, ela precisa ser formadora de opinião na sociedade. Quando nós acordarmos para entendermos que estamos de passagem, qualquer dia desse o Papai do Céu vai nos chamar. E Ele quer nos chamar dizendo, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Isso tem implicações muito sérias de andarmos com Deus e não abrirmos mão
desse Deus.